Isaías, Ishaiah 52. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, Sião. Veste das tuas vestes formosas, Jerusalém, cidade pura, porque nunca mais entrará em ti incircunciso nem mundo. Porque Yahshua vai estar pregando a Torá lá, então não entra de circunciso nem mundo. Sacode o pó, levanta-te, assente, Jerusalém. Solta as ataduras do pescoço, ó filha de Sião. O povo estava oprimido pelo pecado dos sacerdotes. Mas agora eles vão ser libertos no sábado. Lembra que Yahshua curava e libertava no sábado? Pregava na sinagoga a restauração da Torá. Ele curava no sábado. E Yahshua trabalhava toda semana. Quando chegava no sábado, ele ia fazer o que estava profetizado. Vem o libertador no sábado, para libertar as ovelhas da escravidão. Porque assim dizia, por nada foste vendido, mas sem dinheiro serão resgatados. Porque assim dizia, o meu povo nos tempos passados desceu ao Egito, que peregrinação lá, e a Síria, sem razão os oprimiram. Então fui tomado sem razão, e os que dominam sobre mim dão ruído de alegria. O meu nome é blasfemado toda manhã, porque o meu povo saberá o meu nome naquela manhã. Como que eles souberam o nome de Yahweh? Pela Torá. E Yahshua pregou a Torá para eles, para ensinar o nome de Yahweh. Porque em João 17 diz, eu vim revelar o nome do meu Abba, o nome que ele me deu. E o Sinédrio, o judaísmo, estava ensinando a estrela de Renfã, Moloque nos tempos. E Yahshua veio e ensinou para eles que o nome de Yahweh estava sendo blasfemado toda manhã, porque eles estavam adorando a estrela de Reifã. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, por esta causa. Que causa? Pela Torá. A Torá que ensina o nome de Yahweh. Naquela manhã, porque eu sou o que digo, eis-me aqui. Quão suaves são os montes e os pés do que anunciam a Torá. Eles anunciaram a Torá. E que faz ouvir a Torá, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação. Porque Yahweh reina. Eis a voz dos atalaias, eles alçam a voz, juntamente se exultam, porque o olho verão, quando Yahweh voltar em Sião. Então, Yahshua veio, através de Yahshua, pela pregação da Torá. Capítulo de Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem manifestou o braço de Yahweh? Romanos 10. Paulo cita aqui a Torá. Porque fui subindo como renovo perante a ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, olhando nós para ele, não via nele beleza, para que o desejássemos. Ele, Yahshua, era desprezado quando ensinava a Torá, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado em trabalhos, como um homem de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele nenhum favor. Verdadeiramente ele tomou sobre nós a enfermidade e as nossas dores levou sobre si. E nós que o refutávamos como aflito, ferido de alma e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, não pela dele, mas pelas nossas. O castigo que nos traz a Torá estava sobre ele. A Torá, ela trazia o castigo dos pecadores. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Lâmpada para meus pés, luz para o teu caminho, é a tua palavra. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, longe dos mandamentos. Irmial 23. Então nós desviamos o caminho, mas Ial fez cair sobre nós a iniquidade de todos. Ele foi oprimido, mas não abriu sua boca, como o cordeiro foi levado para o matadouro, como ovelha muda. Perante os tosqueadores ele não abriu a boca. Da própria vontade dele, ele só abriu a boca para falar da Torá. Da opressão e do juízo foi tirado. Então, ele foi cortado da terra dos viventes, ou seja, ele foi morto. Ele teve na carne dele moído de uma enfermidade tão grande para nos trazer o perdão. O trabalho da sua alma ele verá, ficará satisfeito com o seu conhecimento e o meu servo, o reto, confirmará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Ele vai levar a iniquidade de quem creu na Torá. Então veja bem, quem representa
aqui na terra é as duas tábuas da Torá, da lei. Está aqui em Deuteronômio, capítulo 10. Naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porá na arca. E assim fiz uma arca de madeira, de cetim, e alisei duas tábuas de pedra. Por isso que Yoshua vai vir com as duas espadas, melhor, por isso que Yoshua vai vir com a espada de dois gumes. A espada é a palavra, eu vou mostrar para você. Yoshua vai vir com a Torá. Moisés veio com a Torá, Yoshua vai vir com a Torá. Yoshua restaurou a Torá e ele vai voltar com a Torá. Esse mesmo capítulo aí que você está falando de Apocalipse 11, leia lá no último versículo. Quando o céu se abrir, vai aparecer a Arca da Aliança. Por que a Arca da Aliança? Porque ela representa os 10 mandamentos. E Yoshua, quando aparecer, ele vai aparecer com a espada de dois gumes. A espada de dois gumes é a Torá. E eu vou mostrar para você que é a Torá. Olha lá. Então, assim, fiz uma arca de madeira de cetim, alisei duas tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com as duas tábuas na minha mão. Então escreveu Ial nas tábuas. Opa! Quem escreveu nas tábuas foi o Ruá, Ial Ruá. Por isso que ele falou para os discípulos: não andeis preocupados com o que haver de falar, porque eu falarei em vós. Ele escreveu nas tábuas e ele coloca em nós a mesma palavra dele quando devemos pregar e anunciar a Torá. Por isso que Yoshua vem com a espada de dois gumes. E Ial deu a espada de dois gumes para Yoshua como para nós. E eu vou te provar que Yoshua deu a espada para nós. Ele deu a Torá, rapaz, para exortar as nações pagãs. Então eu subi ao monte com as duas tábuas na mão. Hoje nós temos a Bíblia, a Torá, a Escritura. Eu estou com o rolo da Torá aqui na minha mão. Nós temos na mão as pedras, a Torá. Só que Ele quer que nós tenhamos no coração, guardar o que está escrito. Então escreverei o Ial nas tábuas. Quem escreveu nas tábuas? Moisés? Não, Ial. Conforme a primeira escritura, e os 10 mandamentos que Ial vos falará no amanhecer da congregação, no monte, no meio do fogo. E Ial, mas deu a mim, me deu a mim. Virei e desci ao monte, e pus as tábuas da arca que fizera ali estão, como Ial ordenou. Quem ordenou foi Ial, rapaz, não foi o homem. Irmial, capítulo 31. Capítulo 31. Mas este é o concerto que farei com a casa de Shaal depois daquelas manhãs. Diz Ial: porei a minha lei no interior do seu coração, escreverei no coração, e eu serei o seu Ial, e ele será o meu povo. Olha que bonito. Ial promete que ele será o povo dele a partir do momento que você botar a espada no coração, a palavra. Irmial 7. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor, nem me importunes, porque eu não ouvirei os ímpios, mas não ouvirei, nem me inclinarei aos seus ouvidos. Mas andarão os seus próprios conselhos, o propósito do seu coração, malvado, e andarão para trás e não para frente. Assim está os falsos profetas aí, correto? Capítulo 10 de Matitial. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Shaal. Eles eram perdidos por quê? Porque os reis de Shaal abandonaram a Torá, os 10 mandamentos de Ial. Entende? E indo pregar e dizendo: é chegado o reino de Ial. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, ou a vossa Torá, saindo dali, daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho. Opa, eu vou ser testemunho do quê? Eu tenho que levar um testemunho. É a espada, é a Torá, os 10 mandamentos, isso é o testemunho. Tá bom? E a eles e aos gentios, aos goins, porque não sois vós quem falará. Presta atenção. Não é o Reinaldo que fala, não é o irmão Adilson,
Não é o irmão Max.